Olá, alunos do curso de especialização de Plano Plurianual e Orçamento Público do Programa Nacional de Formação em Gestão Pública. Eu sou o professor Marcos e nesse momento vamos falar um pouco sobre a origem desse tema, orçamento público, né? Então eu vou centralizar a minha fala em duas ideias principais. A origem histórica da disciplina, do tema, e também como que ele se relaciona com a gestão pública em específico. Então, o tema sendo o orçamento público, é sabido que ele é totalmente pautado em leis. Então, vamos dar uma refletida na questão histórica para a gente entender como que ele se evoluiu e chegou ao que é hoje. Vamos nos projetar, digamos assim, para alguns fatos históricos da nossa história recente. E eu digo recente porque nós vamos nos remeter à Idade Média, por exemplo. Então vamos analisar como que se trabalhava a questão de orçamento, não vou dizer orçamento, mas como que eram as questões das finanças dos reis na Idade Média. Por exemplo, nós sabemos, vários filmes tratam disso, que os reis determinavam questões tributárias e como que era destinada essa receita referente aos tributos. Ou seja, o rei definia qual que seria o tributo a partir de uma visão individual e a população em si cumpria essas determinações. Tem vários exemplos históricos, vários relatos históricos que nos dizem que a cobrança era feita com o uso da força, ou seja, os fiscalizadores batiam na porta dos cidadãos e fariam a cobrança de tributos que eram instituídos pelo rei unilateralmente. Então, tanto a cobrança, tanto o valor do tributo quanto a cobrança do tributo, e além disso, a destinação dos tributos era definido por uma única pessoa ou por um grupo pequeno de pessoas que representavam uma família que detinha o poder. Historicamente, essas atitudes, esse contexto histórico, gerou muitas revoltas. Revolução Francesa, Revolução da Independência nos Estados Unidos, a nossa própria Inconfidência Mineira foi gerada exatamente por isso, pelos desmandos unilaterais de um governo, principalmente relacionado à cobrança e à destinação de tributos. Então, historicamente, surgiu a necessidade de quê? De se gerar algumas regras para evitar que a população fosse penalizada de uma maneira considerada coletivamente injusta na cobrança e na destinação de tributos. Então, tem dois problemas aí. A cobrança, sem regras para ser cobrado o tributo, e a destinação do tributo. A população não participava dessa regulamentação. Então, historicamente, para evitar revoltas populares e trabalhar-se a gestão dos recursos públicos de maneira mais justa, passou-se a pensar na criação de regras. Baseado nesse argumento dos registros históricos, eu tomo a liberdade de trazer para vocês o primeiro registro que se tem do estabelecimento de regras para a arrecadação e destinação de recursos públicos, que aconteceu lá no ano de 1215, na Carta Magna Inglesa, que é um documento que hoje pode ser considerado como uma constituição, né? Diz lá o seguinte: nenhum tributo ou auxílio será instituído no reino, senão pelo conselho comum, exceto com o fim de resgatar a pessoa do rei, fazer seu primogênito cavaleiro e casar sua filha mais velha uma vez. E os auxílios para esse fim serão razoáveis em seu montante. Então, tem alguns conceitos presentes aqui que ainda estão presentes nas regras gerais em que se consideram a questão do orçamento público. O primeiro deles, o Conselho Comum. O que é o Conselho Comum hoje? É o Poder Legislativo, né? Quem trata de orçamento é o Poder Legislativo. Quem aprova, quem elabora o orçamento em si é o Legislativo. E também tem uma outra questão interessante aqui, ó, razoáveis em seu montante, ou seja, já que os recursos são escassos, mesmo prevendo que o rei tem uma destinação para as suas necessidades pessoais e de sua família, não é ilimitado, existe um limite. Trazendo essas ideias para o momento presente, como já dito, então hoje nós temos o quê? Regras que estabelecem a forma com que o poder público pode arrecadar recursos e também como ele pode destinar esses recursos, ou seja, são regras
que se traduz em leis que definem como que o poder público arrecada valores, recursos, dinheiro, e como que se destinam esses recursos. Então essa é a ideia primeira que dá origem a toda a ideia que contempla o plano plurianual e orçamento público. Uma segunda ideia que eu quero relacionar com a nossa disciplina é a ideia de planejamento. Então vejam bem, eu falei até agora que um dos princípios que regulamenta o orçamento público é exatamente dar clareza, transparência para a arrecadação e destinação, né? Para que o cidadão possa tanto participar na elaboração e execução, quanto fiscalizar a destinação de recursos públicos. A outra ideia que nos aproxima muito mais das ideias de gestão, por assim dizer, diz respeito ao orçamento público, ao plano plurianual, enquanto instrumento de gestão. Então vejam bem, na história recente do nosso país, nós temos vários exemplos de, podemos dizer até dizer de fracassos administrativos de gestão e que nós vemos como consequência de um planejamento pobre, né? Várias pessoas vão usar esse termo, planejamento pobre. Então, historicamente, nós pecamos muito nas questões na gestão pública por falha de aplicação correta de técnicas de gestão. Uma delas, planejamento. Então, o que estou defendendo aqui? Que no passado não se planejava da maneira adequada. Por quê? Tem algumas condições contextuais, culturais e, por que não dizer, históricas que levaram a isso, né? Eu vou citar aqui rapidamente 4 delas. A primeira é instabilidade política e econômica. Na história recente do nosso país, e eu digo história recente, 30, 40 anos atrás, nós sabemos que a instabilidade econômica e política era uma constante no país. Então isso dificulta muito eu aplicar técnicas corretas de planejamento e técnicas realmente efetivas de planejamento na gestão pública. Uma segunda causa seria a ausência de uma cultura de planejamento. Então, já que havia um contexto que não permitia que se planejasse, era mais difícil que se desenvolvesse uma cultura de planejamento na gestão pública. Uma outra delas diz respeito até mesmo a uma cultura nossa do brasileira, que ainda persiste, que é o imediatismo no trato dos problemas, ou seja, quando se trata um problema, seja ele qual for, tende-se a procurar soluções imediatas, ou seja, fazer com que o problema se solucione de uma maneira a curto prazo. Isso tende a trazer outros problemas, além de não solucionar um determinado problema, tende a trazer outros. Uma quarta seria a apropriação patrimonialista dos recursos coletivos. Então, historicamente, vários textos vão nos relatar isso. No trato da máquina pública, da coisa pública, por assim dizer, muitos governantes não tinham dificuldade em dividir o que era o patrimônio particular e o patrimônio público, né? Isso é uma característica cultural revelada em vários fatos históricos, em vários relatos históricos isso é identificado. E a última delas, que mais se aproxima do que nós estamos tratando aqui, diz respeito às deficiências das técnicas de gestão. Então, de certa forma, redundando com o que eu já tenho dito, a nossa gestão pública, historicamente, sempre se caracterizou como deficiente na aplicação de técnicas de gestão. Pois bem, esses fatores históricos, culturais, contextuais somados dificultam em muito, limitam em muito a efetividade e eficácia das políticas públicas e da própria ação do gestor público, né? Eu quero dizer com isso que isso resulta no quê? Basicamente 6 fatores. Então, a falta de profissionalização, e quando eu digo profissionalização, técnicas de gestão na área pública, resulta em que? O primeiro aspecto tratado seria a baixa eficiência no uso do recurso, ou seja, se eu não planejo, se eu não faço orçamento da maneira adequada, consequentemente eu vou ter dificuldade no uso do recurso. O segundo deles é a eficácia nas soluções adotadas. Então, não é só a destinação do recurso, mas as soluções promovidas pelo uso do recurso tendem a ser ineficazes. Falta de efetividade das ações governamentais. Também desperdício de tempo e desperdício de esforço humano.
Então, o que nós defendemos nessa disciplina e já em outras disciplinas que foram tratadas nesse mesmo curso? Aplicação de técnicas de gestão. Nesse caso, planejamento na gestão pública é essencial para quê? Para, num primeiro nível, a eficiência da máquina pública e a efetividade da máquina pública. Por quê? No segundo momento, é dessa forma que eu vou alcançar um aspecto que é essencial em qualquer ação pública, por assim dizer, na máquina pública como um todo, que é a promoção do desenvolvimento econômico e social da população. Bom, eu agradeço a atenção de todos vocês, me coloco à disposição para continuarmos esse debate via plataforma Moodle. Qualquer dúvida, qualquer discordância, digamos assim, em tudo que foi apresentado nesse momento, me coloco à disposição para continuarmos esse debate via Moodle. Desejo a todos vocês um bom estudo e que possamos aproveitar juntos, da melhor maneira possível, o conteúdo dessa disciplina. Muito obrigado.